Boa noite a todos, eu sou Bruna, aluna da Faculdade Fazar, cursando Administração. Aqui presente também os meus amigos Marielle, Gabriel e Cristiano. Agradecer primeiramente à rádio por nos ceder este espaço. O nosso querido professor Renan, o rei dos investimentos, que está à frente deste projeto. Aqui presente também o nosso convidado, César Pedrosani, bancário, que vai falar um pouquinho para a gente sobre produtos de investimentos bancários. Então, para começar, César, fala para a gente, né, o que são produtos de investimentos bancários. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Esperança e o espaço cedido aqui, e o convite também do Renan, né, para que eu pudesse estar e tentar tirar um pouquinho de dúvida de vocês, né, junto desse bate-papo gostoso que a gente vai fazer nessa 1 hora de duração aqui. Se der para falar tudo em 1 hora, né? Não sei se a gente consegue, mas vamos lá. Bom, para quem não me conhece, sou o César Pedrosani, sou bancário desde 2010, passei por 2 instituições financeiras, passei por uma instituição financeira privada de um grande banco e agora estou na primeira cooperativa de crédito do Brasil, né, atuando como gerente de agência. Então, estou aqui, acredito que apto para poder responder o que vocês me perguntarem e aquilo que eu não souber, depois a gente traz num próximo bate-papo, tá bom? Vamos lá, qual foi a sua pergunta mesmo? Pode repetir, por O que favor? são os produtos de investimentos bancários? Bom, produtos de investimentos bancários são aqueles que a gente traz como renda fixa, né, renda variável, certificados de depósito bancário, que o pessoal conhece como CDBs, recibos de depósito entre cooperativas, que são os RDCs, e eles são oferecidos no balcão de agência, né? Onde a gente fala ali, são tramitados e negociados diretamente nas agências, sejam elas fixas e também nos bancos digitais. Então, todos esses produtos são de fácil acesso, muitos deles, em sua maioria, negociados para todo e qualquer público, a depender aí da questão do análise de perfil de investidor, isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Perfeito. César, boa noite, meu nome é Cristiano. Boa noite, Cristiano. Tem uma pergunta básica que acredito que seja bastante comum, né, entre a população do dia a dia. Qual que é a importância de fazer um investimento? Banco, sabe, ir atrás de querer ganhar um dinheiro a mais com investimentos? Eu confesso que se eu tivesse, e se eu soubesse, tivesse um pouquinho mais de experiência lá nos meus 15 anos, né, eu já teria começado a guardar dinheiro desde cedo. A gente aprende depois que chega na vida adulta que a situação pode se complicar um pouquinho mais. Respondendo essa pergunta sua, por que é importante as pessoas começarem o quanto antes a investir? Se a gente tivesse uma tabela ou como mostrar aqui, ficaria mais fácil o entendimento, mas eu vou tentar ser mais específico. Uma pessoa que começa, quanto mais cedo essa pessoa começa a investir, ela precisa de menos aportes mensais em valores, tá? Então, por exemplo, uma pessoa começa com 15 anos um investimento de R$ 200 por mês, durante 30 anos. O volume que ela vai ter ao final desses 30 anos é muito maior do que uma pessoa que comece a investir aos seus 25 anos e faça um aporte de R$ 500, só que investido por 15 anos. Então, em tese, 500 é mais do que 300 ou R$ 200, só que no longo prazo, o aporte inicial dela ali, mesmo que menor do que essa segunda situação, ele se torna, no acúmulo de juros sobre juros, um investimento maior. Então, quanto antes você começa, maior a sua reserva, maior o seu saldo final ao longo desse prazo todo. No Brasil, a gente tem uma situação muito favorável, que são os juros sobre juros, né? A gente tem que aproveitar isso. Hoje, uma multiplicação de investimento a longo prazo funciona muito bem, e quanto antes você começar, melhor. Falando sobre quanto antes começar, a gente tem que sempre pensar em reserva de emergência. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre, a gente também pode explanar um pouquinho do assunto de reserva de emergência, que é tão importante para todo mundo. E aí, não só o público jovem, mas todas as pessoas de forma geral. Falando em reserva de emergência, né, nós jovens que gostaríamos de nos aposentar, com esse escândalo que está o INSS hoje, né, então gostaria que você falasse um pouquinho sobre o investimento previdenciário, né, principalmente para nós que eu acredito que não tem a chance de nós nos aposentar diante a previdência aí, né?
São inúmeras situações, né, que acontecem dentro da Previdência no Brasil, dentro do INSS, falando de Previdência, mas trazendo para o assunto INSS. E não é de agora, com um assunto latente nas mídias, mas de alguns anos que a gente já sabe que o futuro do Brasil dentro do INSS ele é precário, né? E a reserva que o Brasil tem, que o INSS tem, não será suficiente para pagar a demanda salarial dos aposentados. Primeiro, para a gente poder entender isso, a gente tem que buscar essa informação desde o seu início, né? Por que isso acontece? Porque nós tínhamos muito mais pessoas há anos atrás, vamos falar de 25, 30 anos atrás. Então, nós tínhamos muito mais pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de menos pessoas. Se eu pedir para vocês quantos filhos a avó de vocês teve. Então, é natural que, por exemplo, o nosso avô teve 9 filhos. Desses 9 filhos, os 9 trabalhavam. Os pais de vocês tiveram quantos filhos? 2, 3. 2, 3. E vocês veem a nossa faixa etária com quantos filhos? 1, quando tem. Então, se a gente pegar a quantidade de trabalhadores lá de 30 anos, 40 anos atrás, que trabalhavam e contribuíam com o INSS, e essa reserva que era acumulada, utilizada para pagar o salário do aposentado, ela era muito maior. E com o tempo foi diminuindo a quantidade de trabalhadores e aumentando a quantidade de aposentados. Então, por si só, a reserva do INSS ela tem esse problema. E aí, a gente não está falando de nenhum tipo de escândalo aqui, a gente está fazendo matemática pura, né? Mas gente trabalhando, pagando o INSS, eu vou ter uma maior reserva. Se eu diminuo a quantidade de pessoas trabalhando e pagando INSS, eu vou diminuir a reserva. Então, por si só, isso justifica aí esse problema previdenciário que a gente tem. E trazendo para o lado de investimento, o que hoje uma pessoa pode e deve buscar? Reserva de emergência. A reserva de emergência, ela tem que ser um pouco diferente de uma previdência privada que eu penso na minha aposentadoria. Reserva de emergência é aquele recurso que ele tem que estar preferencialmente em um fundo com grande liquidez, então uma aplicação com uma maior liquidez, de fácil acesso e que você tenha a possibilidade de migrar a hora que você bem entender, né? Quando eu digo previdência, eu já penso no investimento de longo prazo. Aí eu já tenho que trazer para o lado da minha aposentadoria. Quanto eu posso contribuir mensalmente para que daqui a 20 anos, 30 anos, esse prazo que eu pense em me aposentar, eu tenha aquela reserva acumulada. Hoje, as instituições financeiras elas oferecem, inclusive, alguns simuladores nos sites das instituições que você pode. Olha, eu tenho tantos anos, pretendo me aposentar com 55, com 65 e quero contribuir com 200, 300, 100, 1000. Você coloca essas informações, a sua data de nascimento, e ele te traz um cálculo para aquele período que você deseja se aposentar, numa estimativa de taxa pré-fixada de 8%, 6%, você consegue brincar ali dentro do simulador e você já consegue ter um norte de quanto vai ter ao final daquele prazo. Então isso ajuda muito a população que busca entender quanto eu preciso contribuir. Eu quero ter daqui 20 anos 300 mil reais. Entra no simulador, busca a sua instituição financeira, né, o seu gerente de relacionamento, e ele vai direcionar para que você tenha como fazer esse cálculo e ter um norte de que aquele valor que você está pretendendo guardar, pretendendo investir, ele vai ser suficiente para essa reserva ser acumulada? Ou você vai precisar se esforçar um pouquinho mais? Ou, de repente, esse valor que você pretende guardar, ele vai ser até superior, né, ele vai ter um superávit ali dentro do que você tinha planejado. Eu queria com 300 mil reais daqui 20 anos, guardando 200 reais, tá? Uma suposição. E aí, de repente, você vê que esses 200 por 20 anos, eles vão ter um pouquinho mais por conta do juros sobre juros. E hoje a gente tem uma taxa que está em curva de juros alta, né, elevada, e com projeção aí de fechar dentro do que o Banco Central propõe a 14,75. Então, sempre esses simuladores vão trazer umas taxas mais conservadoras, de 4% a 8%, pré-fixado, e aí sempre escolher dentro do regime previdenciário aquele que faz mais sentido. VGBL, PGBL, e aí depois a gente pode entrar mais no detalhe de cada uma delas. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, César. Boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa noite, né? Passando um pouquinho do seu conhecimento pra gente, né? Sim.
E vamos entrar numa perguntinha aqui, que você acabou de falar sobre os investimentos, que entra dentro a renda fixa e a variável. E eu queria perguntar para você, qual que é a diferença da variável dentro do contexto bancário? Para responder essa pergunta, eu acho que principalmente a gente tem que falar de risco, Sim. né? E para falar do contexto de risco, para uma pessoa que de repente está nos ouvindo aqui e não entende ainda muito de investimento, o risco ele vai estar atrelado principalmente a ganho, a rentabilidade. Então, explanando um pouquinho esse assunto, quando eu falo de renda variável e renda fixa, eu tenho que entender qual é o perfil daquela pessoa. Então, eu não posso oferecer um investimento de renda fixa ou um investimento de renda variável e sequer uma conta poupança, né, que ela é classificada ali dentro de renda fixa de baixo risco, sem antes fazer uma análise de perfil de investidor com aquele cliente ou associado que está ali na mesa de atendimento da instituição financeira. Análise de perfil de investidor é um questionário, né, que as instituições e cooperativas aplicam aos seus associados ou clientes. E esse questionário ele busca entender qual é a aversão ou a adaptabilidade, né, do risco que ele está disposto a correr para ganhar ou não aquele recurso, aquela rentabilidade, né? Então, através do questionário é possível a instituição saber se ele tem um perfil conservador, onde ele vai para a linha de renda fixa, se ele tem um perfil moderado, onde ele pode ter uma carteira sugerida com algum valor ou algum percentual do recurso dele alocado em renda variável, ou se ele é arrojado, se ele realmente está disposto a correr risco e perder parte do seu patrimônio investindo em ações ou em algum fundo atrelado a ações, fundo de grandes empresas, né, que nós temos também. E falando aqui também de debêntures, que não é somente ações, mas são fundos com papéis de empresas privadas que também têm o risco e pode ser classificado aí como perfil moderado ou arrojado, tá? Trazendo para a diferença principal de uma delas, ali, da renda fixa para a renda variável, a renda variável ela traz o maior risco. Ela pode, por si só, trazendo o maior risco, dar maiores rentabilidades. Então, para que eu tenha essa oferta dentro de instituição financeira, eu tenho que contar com assessores ou grupos de consultorias, né, que a gente encontra no mercado. Os bancos direcionam os seus clientes para as plataformas de investimento, quando a pessoa busca uma renda variável, ações ou fundos atrelados. E essa plataforma chamada Home Broker, né, conhecida como Home Broker, você vai poder fazer a compra e venda de ações. Na maioria das vezes, as pessoas que buscam isso, elas preferem ter alguém por detrás, né, orientando. Olha, que ação comprar, que ação vender, é o momento de entrar agora com a compra dessa ação, não é? E dificilmente você encontra pessoas hoje, eu falo pelo dia a dia que a gente vive, que façam isso sozinhas, né? A cada 10 pessoas, 2 fazem sozinhas e 8 preferem ter esse acompanhamento, seja de assessores, seja de consultoria, pagas ou até online aí você encontra, né? Já a renda fixa, ela está atrelada a CDB, RDC, que são os certificados de depósitos bancários, recibo de depósitos entre cooperativas, que são papéis de trocas entre bancos, dentro de um perfil conservador, atrelado à CDI, né, que é é o nosso benchmark, né, de investimento, que acompanha a nossa principal taxa, que é a famosa Selic. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente vai estar diretamente ligando tudo o que está acontecendo no Brasil em questão de alta de juros. Então, se eu tenho uma alta de Selic, eu tenho papéis de renda fixa rendendo bons valores, né, a baixo risco. Então, eu preciso entender qual o perfil daquele investidor. Ele quer hoje correr muito risco para, de repente, ganhar ou perder patrimônio, ou ele está satisfeito correndo pouco risco e com um investimento atrelado à CDI, que acompanha o nosso índice de Selic, que é a nossa taxa Selic, com viés de alta. Entendendo isso, a gente pode direcionar esse investidor para variável ou renda fixa, ou os dois, uma carteira mista. César, falando sobre o risco que você citou anteriormente, caso eu procure uma instituição para fazer um investimento, existe algum fundo que garante o retorno do meu dinheiro? Ou
caso esse investimento não der certo, ou é um dinheiro perdido? Nós temos hoje dentro do nosso sistema financeiro, né, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito para grandes bancos, instituições financeiras privadas, e cooperativas contam com o FGCoop, né, que trabalha na mesma sistemática, garantem 250 mil por CPF em alguns investimentos, né? Então, não são para todos os investimentos que a gente utiliza o FGC. Renda variável, por exemplo, você não tem cobertura de FGC, é puro risco, né? A gente estava falando agora sobre isso. Quando a gente traz para renda fixa, alguns são cobertos pelo FGC, CDB, RDC, a própria poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, né? Se esqueci de algum, depois a gente pode detalhar. Mas o FGC e FGCoop, eles garantem até 250 mil por CPF, limitado a R$ 1 milhão no ano por CPF em diferentes instituições. Então, existe esse respaldo, mas falar para você o seguinte, olha, dentro de uma única instituição eu tenho R$ 1 milhão e aquela instituição veio a ter a quebra, né? Quanto vai cobrir? R$ 250 mil. É o que o FGC ou o FGCoop permite. Basta você entender dentro das classificações de risco, né, que as grandes operadoras fazem, qual a classificação daquele banco ou daquele investimento que você está fazendo. Hoje nós temos as casas de classificação, onde você consegue analisar por dentro de AAA, AA, que são classificações bancárias. E quer cortar aí? Porque agora eu quase derrubei o microfone aqui, né? Bati aqui, quase caiu. E nessas classificações bancárias a gente consegue ter um maior conforto. Onde que meu dinheiro está? Né? Onde que eu estou aplicando? Eu estou aplicando num banco que ele está C- dentro da classificação que foi feita, ou ele é AAA, olha, ele está na elite dos bancos, seja privado, digital. Então, analisar isso também faz todo sentido para quem quer começar a investir, né? O conforto que dá você ter uma classificação boa dentro de uma instituição financeira. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel. César, investimentos são muito importantes, né, para a vida pessoal da pessoa financeira. Mas eu queria que você falasse um pouco também da reserva de emergência, que a gente citou no início. Como uma pessoa ela tem que dividir o dinheiro dela, quanto que ela vai investir do seu salário, quanto que ela vai colocar na emergência. Porque, digamos que ela colocou o seu dinheiro no investimento de renda variável, ou então de uma liquidez que não vai ser de rápido acesso para ela. Se acontecer algum imprevisto na vida dela, vai ter o dinheiro um acesso rápido ao dinheiro, né? E isso poderia acabar prejudicando ela. Então, como que a pessoa pode dividir o dinheiro dela, né, de um percentual bom, que ela vai conseguir saciar as necessidades dela e também o investimento? Bacana. Essa pergunta ela traz para a economia do brasileiro, praticamente, né? O que 90% da população não faz é reserva de emergência, né? A gente estava batendo um papo antes aqui da gravação e falando justamente sobre isso, né? Que hoje a maioria das pessoas elas vivem e pagam suas contas com aquela renda que ela tem. E para o momento dela, na maioria das vezes ela pensa que está tudo bem. Só que a gente tem que entender que o custo de vida ele tem alterações, né? O que eu ganho hoje, daqui 5 anos, eu não vou conseguir manter meu custo de vida, mesmo que eu não mude o meu padrão de vida com o mesmo valor que eu tenho. Então, se eu não fizer uma reserva de emergência para situações que possam acontecer, eu posso me prejudicar. Eu posso ter que recorrer ao cartão de crédito. Então, falando de reserva de emergência, por que é importante? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Uma doença, um investimento que apareça para que você possa fazer, uma bolsa de estudos que possa surgir, um convite e você não tenha como pagar, um curso, né, uma graduação que vai bonificar o seu currículo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de reserva de emergência. Não pode pensar só no pior. Eu vou fazer porque eu posso ficar doente. Não é só isso, né? Onde eu quero estar daqui 2 anos? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Reserva de emergência, a gente tem que tratar ela como valores de fácil acesso, assim como você falou,
de grande liquidez. E o que é liquidez? Né? É a facilidade que aquele investimento tem de tornar o investimento em dinheiro na sua conta. Quão rápido eu consigo sacar aquele valor que está investido e colocar ele na minha conta para eu fazer a utilização da melhor maneira possível. Então, reserva de emergência, alguns economistas falam em 6 salários, né? 6 meses de despesas fixas pagas. Então, uma pessoa que ganhe R$2.000 por mês e gasta 1.900, ela vai fazer esse valor vezes 6. Alguns economistas falam que seria a tua reserva de emergência caso aconteça alguma coisa. Posso tratar a reserva de emergência como 10 salários, 12 salários? Quanto mais, melhor. Mas sempre lembrando dessa questão da facilidade de liquidez, né? De tornar o investimento em recurso líquido em conta. E a gente pode falar também sobre a questão de diversificação, né? Onde colocar esse investimento? Buscar rendas fixas, né? Porque se a gente traz para uma renda variável, acontece muitas vezes o que você falou. Vou colocar numa ação X que o preço tende a subir. Mas esse tende a subir vai ser no curto prazo, vai ser no longo prazo, e de repente, aguardando o longo prazo e o melhor momento de venda dessa ação, você pode ter a necessidade e aí ter que se desfazer do capital com prejuízo, né? E não é legal hoje, de acordo com o que nós temos de custo de vida, você ter prejuízo contando ele com a sua reserva de emergência. Respondendo à questão de percentual, 30% é o ideal? Voltando a falar disso, eu não sei se 30% é o ideal. Eu tenho comigo a seguinte situação. Acho que o ideal é você analisar, ter a sua planilha ali de gastos mensais. Isso é muito importante, né? Uma pessoa que se preze a fazer as suas contas e balancear os seus gastos, você tem que anotar o que você ganha e o que você gasta. Porque só assim você vai saber se você está gastando bem ou gastando mal. Tô saindo muito, tô indo muito pra festa, falando dos jovens aí, né? Tô indo muito pra balada, saindo muito, churrasco com a galera. Dá para segurar um pouquinho? Tô guardando um bom dinheiro? Essa renda minha, dá para fazer mais coisas com ela? Que carro eu tenho hoje? Que carro eu quero ter daqui 2 anos? Dá para eu planejar trocar meu carro, né? E aí nós temos que entender qual é o plano. Porque nem sempre o que você julga interessante para daqui 5 anos vai ser interessante para ele. E pode não ser interessante para mim. De repente, daqui 5 anos você quer estar nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio. E para ele, não. Daqui 5 anos ele quer trocar o carro. Então, são situações diferentes que a gente pode resolver em projetos de curto prazo. Gustavo Cerbasi, né, para quem não conhece, ele é mestre da economia familiar e financeira. Ele traz esse assunto muito didático, né, para o dia a dia das pessoas. Ele fala que as pessoas tinham que buscar, dentro dos seus planejamentos, pequenos projetos. Então, seja ele uma viagem para daqui 3 meses, uma viagem para daqui 1 ano, um estudo fora, uma festa de casamento, uma festa de aniversário. E quando você atingir esse planejamento seu, esse projeto, você comemorar. Então, ele fala que projetos de longo prazo têm que ser separados de projetos de curto prazo. Reservas de emergência para curto prazo, você também pode fazer reservas de emergência para longo prazo. Olha, essa reserva de emergência que eu vou fazer aqui vai ser para a minha festa de 25 anos. Quero chamar a galera e vou gastar uma grana com isso. Beleza. Então, eu vou fazer esse aporte financeiro mensal e quando eu conseguir essa grana que eu sei que vai ser legal, que eu vou conseguir fazer essa festa, eu vou sair e vou comemorar. Porque quando você comemora, você ganha um estímulo para que você repita aquele processo mais vezes. Né? Muitas vezes a pessoa está ali, guarda R$100 por mês. Então, eu vou ganhar todo mês eu vou guardar R$100. Então, você coloca na poupança R$100. Aí você vai ver o mês que vem. Deu R$100,11. R$100,06. E aí, isso gradativamente para a pessoa que está ali na luta, pagando conta todo mês, ele fala, poxa, a vida não está rendendo nada e eu não chego em lugar nenhum com isso. E vai acontecer o quê? Ele vai gastar, ele vai sair, ele vai no shopping, ele vai comprar aquilo que para ele vai satisfazer. Quando você põe projetos de curto prazo que você consegue alcançar e vibra com isso a cada conquista, né? Não, hoje eu vou sair, vou me dar o luxo a jantar. Para quem é casado aí, vou sair, vou jantar com a minha esposa, porque a gente conseguiu fazer essa reserva para a gente viajar o ano que vem. Cara, isso é muito bacana. E aí a família participa, sabe? E você não precisa estar casado para fazer isso. O jovem aí que está começando agora, fala para os pais, eu
estou começando a guardar uma grana, então vou dar uma segurada. Porque aí o seu pai, sua mãe vai te cobrar também. E aí, tá dando certo o projeto? Como que tá? Tá legal? Tá funcionando? E reserva de emergência é isso, é você fazer um planejamento que seja atingível, né? E que você consiga, junto dele também, viver a tua vida. Porque a vida não é só pagar boleto, ou a vida não pode ser só também guardar dinheiro, porque senão você fica refém daquilo e acaba levando uma vida monótona, né? E ninguém quer isso. Então, basicamente, você tem que aprender a viver com o que você ganha, buscando melhorar a sua performance, buscando ter essa reserva. E quando a pessoa... muita gente fala, e uma pessoa que ganha R$1.900, como que ela vai fazer uma reserva de emergência? De repente, a reserva de emergência dela tem que ser voltada para a graduação. De repente, a reserva de emergência dela tem que ser voltada para ela se desenvolver e conseguir algo melhor. Então, que reserva pode ser essa? De repente, uma reserva de 6 meses para que ela possa buscar um curso, buscar uma graduação, buscar uma certificação que a qualifique a um emprego melhor, com uma melhor renda, né? E aí, a partir disso, ela consegue melhorar um pouquinho mais os ganhos e os aportes financeiros. César, com o seu tempo, né, nesse ramo de bancário, a gente estava falando agora dos jovens, né? Na sua visão, você acha que nós, jovens, estamos indo atrás de investir, ter essa reserva? Ou que nem você falou, muita gente procurando festa, né? Como jovens, né? Às vezes tem gente Sim. que tem ainda essa cabeça pequena, ao meu ver, de não querer investir, de não pensar no futuro. Eu mesma, depois que eu entrei na faculdade, que foi colocando assim os professores na nossa cabeça de começar a pensar, espera, você já pensa quando você for aposentado, e aí? O que vai ser? Sim. Que nem a nossa colega Bruna falou, né? Que a gente vai se aposentar mesmo? Na sua visão, como que você acha que os jovens estão em relação a isso? Estão indo atrás ou tá aí meio... É muito boa a pergunta e a questão, né, que você coloca, porque a gente está na linha de frente ali, em contato com os associados e clientes. Nós conseguimos ter um pouco dessa visão e hoje todos nós somos massacrados por informação, né, digital, principalmente Instagram e YouTube. Tem muita gente se preocupando com esse tipo de conteúdo, né? Trazendo para a nossa realidade, os jovens hoje são mais informados. Eles têm mais condições de ter acesso a informações sobre investimento. Pode capacitar um futuro melhor para vocês. Então, vocês, se tem algo que eu possa falar aqui, aproveitem esse conteúdo todo que vocês têm à disposição, né? Certificações e mais certificações sobre investimentos que hoje é muito fácil acessar, né? Conteúdos dentro de Instagram e YouTube, a gente tem que tomar muito cuidado com o que acompanha, porque hoje tem muitos influencers vendendo fundos de investimento a qual eles fazem parte. E qual é o ganho deles com isso, né? Qual tipo de ganho eles têm com essa indicação? Olha, compra porque vai subir. Claro que vai subir. Se ele tem 500 mil seguidores e ele indica aquele fundo para que todos comprem, automaticamente aquilo vai subir. Então a gente tem que ter esse cuidado de quem eu estou acompanhando, que tipo de carteira eu estou montando, mas tem muito conteúdo bom também. Tem mais jovens buscando conhecimento sobre isso, indo em agências, buscando entender um pouco mais de previdência privada, se preocupando com a questão de aposentadoria. Poderia ser muito mais, poderia ser melhor, né? Mas a gente já vê essa busca que há 10 anos atrás, vamos falar de 10 anos atrás, não tinha, né? Os jovens não eram tão preocupados assim com o futuro. Hoje o pessoal já vai atrás de uma prévia, já chega na agência e fala assim, olha, que fundo você tem? Ah, porque eu tenho um dinheiro investido no Banco Inter, eu tenho um dinheiro no Banco Nubank, eu deixo o meu lá no caixinha, né? Então, a gente vê isso mais corriqueiramente dentro das instituições financeiras e tenta indicar ou direcionar da melhor forma possível para que ele não caia em nenhum tipo de cilada. Mas tem sim, é bem bacana essa informação que você colocou. E por ter fácil acesso ao banco digital, você acha que tem bastante pessoas que estão, várias pessoas que estão abandonando as instituições físicas para digital por conta do fácil acesso? E você consegue
Tem alguma diferença entre essas duas instituições? Qual que são melhores? Se tem alguma segurança a mais em agência física do digital? Se tem probabilidade maior da digital ter algum erro e você acabar perdendo seus investimentos? É uma pergunta um pouco complexa, eu vou tentar não ser tão direto, né? Para não expor tanto essa situação do que é melhor ou pior, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Hoje os bancos digitais são uma realidade no Brasil. E bancos, grandes bancos e cooperativas têm feito de tudo para conseguir fazer esse atendimento digital que os bancos digitais propõem. Quando a gente fala de banco digital e bancos físicos, a gente tem que entender primeiro qual é o perfil daquele usuário, qual é o perfil daquele cliente. Ele investe por conta e risco? Ele mesmo busca montar a carteira dele de investimento, analisando o quanto ganha de percentual de CDI? Ele consegue fazer tudo isso sem o apoio de alguém? E quando ele precisa de um atendimento bancário? Ele vai falar com quem? Ah, eu tenho meu atendente digital. Tá, mas eu estou com um problema na minha conta que o atendente digital não está entendendo a minha pergunta ali, eu não consigo falar no saque da instituição. Isso tudo tem que ser analisado, né? Não quer dizer que é pior ou melhor, mas eu tenho que analisar. Faz sentido para a minha vida aquilo ali? Eu posso ter uma conta num banco digital, em uma instituição financeira física também. Porque para determinadas situações eu preciso de um gerente de relacionamento para resolver esse meu problema. Não tem melhor e não tem pior. A gente tem que analisar o quanto eu tenho de retorno com aquele determinado investimento, naquela instituição financeira específica, né? Muitas vezes a pessoa, o grande erro de quem começa a investir é olhar para a rentabilidade bruta. Poxa, eu tenho que fazer uma análise de tributação, eu tenho que fazer uma análise de liquidez. Ah, está rendendo 20% ao mês. Ah, e taxa de performance, como que tá? Que tipo de investimento é esse? É variável, provavelmente, pela rentabilidade. Tá, e qual o risco dessa operação que você tem ali? Falou com quem sobre? Ah, eu ouvi o fulano de tal falando. Gente, vamos tomar muito cuidado com isso. Então, dá para a pessoa se auto-atender num banco digital, dá para ela ser muito bem atendida num banco físico. Vai do perfil dela, o que ela quer de atendimento ali diário, tirar uma dúvida, quer falar com o gerente todo dia. Então, tudo isso é perfil de usuário mesmo, de cliente aí associado. Dá para fazer com os dois, tá? César, é possível a gente ter uma boa rentabilidade apenas com os produtos de investimentos bancários? Sim, hoje a gente tem uma taxa Selic de 14,75, né, que não acontecia há 20 anos dentro da nossa nação. E quem está com recurso investido bate palma. E quem precisa tomar recurso chora, né, porque realmente isso na operação final torna um custo muito maior. É possível a gente ter um ganho bem bacana nos produtos de renda fixa, principalmente hoje com esse cenário que a gente tem. E a Selic ela está num viés de alta, né? Estima-se aí 0,25, né? de 0,25 pontos percentuais para a próxima reunião de Copom, o que faria a nossa Selic chegar em 15. E ainda uma perspectiva aí de fechar a Selic em 2025. Pelo relatório Focus do Banco Central, ele traz a informação que a gente pode ser que feche a 14,75 esse ano, né? É uma Selic alta, é a mesma que nós temos hoje, com alguns picos de alta durante esse período até dezembro. Para 2026, traz uma projeção do relatório Focus também, Banco Central, fechar em 12,5% uma Selic. A gente está falando de um acumulado aí superior a 1% ao mês. Então, dentro de renda fixa, se você conseguir uma boa negociação de percentual sobre o CDI, você vai ter sim uma boa rentabilidade, nada muito comparado a ações, porque ações hoje, com as altas de Selic, você tem que olhar muito bem para o que você compra, porque a maioria delas está um pouquinho, está caindo um pouquinho, né? Então, dá para fazer um bom ganho dentro de renda fixa, sim. Tem um produto que você indicaria? Hoje, não minha indicação, mas eu vou falar o que a galera procura, né?
tanto os jovens quanto pessoas mais conservadoras, quando buscam renda fixa, vão atrás de CDB, se é instituição financeira privada, e se é em cooperativa, vão atrás do RDC. E falando um pouco da tributação e imposto de renda, dependendo dos valores de aporte, né, considerando os valores maiores, o pessoal busca muito LCA e LCI, que ainda são isentos de imposto de renda, né, por toda a informação que a gente teve da semana passada para cá, ainda está isento de imposto de renda. Então, são investimentos atrelados ao CDI, com um percentual de ganho de pré-fixado ou pós-fixado, dependendo da negociação com a instituição, que trazem bons ganhos para vocês, mas tem tudo aí para ser tributado pelo governo, como a gente recebeu informação, mas nada documentado. César, eu vou falar um pouco, perguntar. Investir em ações de bancos, os maiores bancos do Brasil, né, que estão na Bolsa de Valores. O que você acha? É uma boa ideia? É seguro? Eu acho que essa a gente tinha que cortar. Ah, tá. Tinha que cortar. Corta essa. Pergunta outra. Posso perguntar depois como funciona o CDB? Pode. Pode. A regra do CDB, por exemplo? Quais são os seus riscos e benefícios? Pode, acho que... Ou você já meio que falou dentro isso? Porque o que a gente pode falar, por exemplo, de repente no CDB, acho que você pode falar dentro... já que a galera busca muito o CDB, como que é feita a questão de tributação do CDB? Porque aí tem a questão do IOF até o 29º dia, então você tem IOF até 29 dias, a partir do 30º dia não tem IOF, ele é isento. E aí tem a tabela de tributação também, né? 22,5% até 180 dias, 20%, e assim vai. E o pessoal a galera não faz essa conta, sabe? Porque muita gente chega e fala assim, olha... Dentro da por exemplo, tributação? porque, por exemplo, se você pegar aí, muita gente chega e fala assim, o LCA não está compensando, porque a LCA está pagando 90% do CDI. E o RDC, o CDB do banco tal, está me pagando 104%. A pessoa só analisa o percentual sobre o CDI. Só que hoje eu tenho que analisar. Eu não tenho, dentro da LCA, a tributação de imposto de renda. Então, o meu ganho ali é líquido. Se eu analiso um CDB, eu tenho a tributação de IOF nos primeiros 29 dias, eu tenho a tributação de imposto de renda, sempre vou ter ela, né? E ela só tem a questão da tabela regressiva, que ela começa em 22,5% e pode chegar a 15%. Cara, e assim, e fica, tá? O Renan sabe disso. Se você conseguir... Esses simuladores que eu falo das instituições financeiras, cara, é muito bacana. Você pegar uma instituição financeira... Entra no site do Sicredi lá, Sicredi/Previdência, simulador. Você consegue pegar o valor que você pensa em guardar por mês, pelo prazo que você quer colocar, do jeitinho que eu falei. Ele vai te dar o percentual que você vai ter de ganho, quanto você acumulou de reserva, tudo, bolso, e quanto aquilo rendeu de ganho sobre o valor total. Então você tem a projeção final e quanto você contribuiu com aquela projeção final e quanto daquilo foi só o ganho. Passou juros, né? É muito bacana. O César, como que é feito a questão do CDB dentro da tributação? Quando a gente fala de tributação, CDB, que hoje é tão falado, CDB, RDC, né? Nós temos que analisar que o ganho dele não é... normalmente a pessoa chega e fala assim, olha, quantos por cento você paga num CDB? Ela está preocupada só com o percentual ali sobre o CDI que nós vamos travar nessa aplicação dela. Esse percentual ele vai ter o desconto, tá? Ele vai ter o desconto, ele tem tributos, tem imposto, né, sobre essa aplicação. O CDB, nos primeiros 29 dias, ele tem a incidência de IOF. Então, por mais que a gente fale, é um fundo conservador, de baixo risco, que as instituições oferecem, mas nos primeiros 29 dias ocorre o IOF sobre a rentabilidade, sempre sobre a rentabilidade da operação, tá? Então, a pessoa aplicou hoje e sacou daqui 15 dias. Ela pode sacar? Pode, só que ela vai, dentro do que render, vai ter a perda tanto do imposto de renda, de 22,5%, quanto do IOF. Então, acaba não sobrando nada.
O interessante é sempre que a pessoa faz a aplicação, ela entender um pouquinho da tabela de imposto de renda que incide sobre esse tipo de aplicação. Falando do CDB, os primeiros 180 dias tributa-se 22,5% de imposto de renda. Então, sobre o que você ganha, você tem ali a dedução de 22,5%. De 181 até 360 são 20% de imposto de renda. De 361 até 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Então, trazendo para presente, até 6 meses, 22,5%. De 6 a 12, 20%. De 12 a 24 meses, 17,5% de imposto, e acima de 24, 15%. Então, sempre vai ter a tributação. Entender isso é essencial para a gente saber quanto é o ganho líquido dessa minha aplicação. E não só chegar e falar assim, olha, eu estou com uma aplicação que está me pagando tantos por cento. Tá, que aplicação é essa? É um fundo? Tem come cotas? Não tem? É uma LCA que não tem tributação ainda? Para a gente poder fazer esse comparativo e você tomar a sua melhor decisão. César, você poderia falar um pouco para a gente de investimentos que não teriam imposto? Vamos dizer, ações, qual outro tipo de investimento que não teria, a pessoa teria que pagar imposto? Não tem como falar de investimento buscado pela população e não falar de LCI e LCA, né? Letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário. São aplicações muito buscadas hoje pela sua isenção de imposto de renda, que, como eu falei, deve estar para acabar, segundo informações do governo. Até então, nós vamos falar aqui sobre o que funciona na atividade hoje, tá? São aplicações com prazo de carência que estavam para 9 meses, então até 14 de maio, se não me falha a memória, acho que foi isso, dia 14 de maio que mudou essa regra, mas do ano passado, 2024, a regra quando saiu pela FEBRABAN era de que aplicações em LCI e LCA teriam carência mínima de 9 meses, 270 dias. Essa carência é um prazo onde o investimento fica paralisado ali, rendendo, mas o titular daquele investimento não pode ter acesso ao recurso, tá? Então, hoje muito buscado, e ela voltou com um prazo de 6 meses. Inicialmente, quando a gente sempre falou de LCI e LCA, a carência era de 90 dias. Então, era mais fácil o acesso, você não precisaria ter um horizonte, um tempo de investimento tão grande assim para deixar aquela reserva. Hoje, 6 meses também é um bom prazo. E por que ela é tão buscada? Porque não tem imposto de renda. Então, é travado ali, normalmente, numa pós-fixada. Você tem, eu vou te pagar, um exemplo, a pessoa chega de acordo com o volume e prazo estabelecido, por mais que ela tenha ali os 6 meses de carência por lei, né, por regra do produto, eu posso travar esse produto por 1 ano, por 9 meses, por 1 ano e meio, por 24 meses, que seria o prazo máximo, e aí, a depender dessa negociação, é um percentual sobre o CDI que eu consigo pagar. Então, essa é a briga das instituições financeiras, né? Quanto eu consigo pagar para aquele investimento para tomar ele do mercado. De repente, no banco X, você tem 90% do CDI. Aí você vai no seu banco Y, ele está pagando 91%. Só que o banco Y, para pagar 91%, pede para você deixar 1 ano. E aí você tem que analisar, eu tenho esse tempo disponível, chamado horizonte de investimento, né? Eu posso deixar 1 ano para ganhar 1% a mais ao mês? É bacana? Vamos tentar, né? Então, para análise de mercado e de população, assim, pelo que a gente vê, a busca deles, LCI e LCA é o mais interessante hoje, visando numa renda fixa, fundos de investimento atrelados a CDI, que está numa crescente, 11,83 no acumulado, e no mês de maio fechou a 1,14. Então, acima de 1% ao mês, com baixo risco, é só no Brasil. Muito bom. César, eu andei vendo na internet que tem bastante canais de investimentos. Fala que se eu investir 2 anos em algum investimento, vamos supor, R$200 durante 30 anos, eu consigo ficar milionário realmente com essas informações? E qual que é o investimento necessário? Eu confesso que acompanho também esse tipo de informação. Ele vai de encontro com o que a gente falou lá no início do nosso bate-papo, né?
quanto antes você começa a investir, antes você vai criar a sua reserva. Seja ela de milhão ou de centena de milhão, né? O importante é você ter a sistemática de sempre investir. A pessoa que está buscando investir no longo prazo, criar uma reserva de milhão, que você citou, eu tenho que buscar a informação de quanto eu preciso ter de reserva mensal para que aquilo vire realidade, né? Dentro do simulador que eu citei aqui, vale a pena vocês buscarem qual é o valor para a minha idade, para que daqui 25 ou 30 anos eu tenha um acúmulo de R$1 milhão. E o que eu falo que é mais importante para quem faz a busca por esse tipo de aplicação é que você, ao tomar conhecimento, olha, eu preciso de R$1.000 por mês, né? Você tenha também a preocupação de que a inflação ela também vai agir nesse aporte. Então, de tempo em tempo, você tem que corrigir aquele aporte que você faz para que o teu potencial financeiro lá na sua reserva, porque 1 milhão hoje, ele equivale a uma determinada situação. 1 milhão daqui a 30 anos, ele não tem a mesma equivalência, tá? Essa é a ação da nossa querida inflação. Então, sempre que eu faço um aporte pensando numa reserva futura, eu também tenho que ter essa correção, seja ela a cada semestre ou a cada ano, para que essa reserva faça sentido daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos, que seja. Mas dá para fazer sim. César, você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre ações? Vamos lá. Vou tentar explicar a linguagem mais fácil possível, né, para quem ainda não tem o contato com esse meio, e tentar trazer de uma forma mais simples. Imagine que você tem uma empresa e essa empresa precisa de um aporte de capital, um aporte financeiro. E aí você pega a sua alta administração ali, os conselheiros, e decide, né, vender parte dessa empresa. E ao invés de você buscar um único comprador, você vai fatiar aqueles 30%, 40% da empresa, 45% da empresa, e colocar a venda no mercado. Então são as chamadas cotas, né, as chamadas ações. Então quando eu coloco isso à venda no mercado, hoje negociados através da B3, né, eu tenho uma pequena fatia daquela empresa. Então eu posso comprar várias pequenas fatias dessa empresa e receber dividendos a depender do tipo de ação, né? Então hoje a ação, eu tenho uma pequena parte de uma determinada empresa, seja ela um banco, uma empresa privada, uma grande multinacional, uma empresa estrangeira. Então, eu tenho uma série de situações que são colocadas dentro do campo de ações que facilitam eu diversificar a minha carteira, correndo risco um pouco mais, um pouco menos, a depender da empresa que eu escolho comprar. Mas, basicamente, é isso. A ação é uma pequena parte daquela empresa que decidiu fazer um aporte ou captar investimento de terceiros. E como que eu faço para ganhar dinheiro com ação? A gente sempre vai direcionar para que você, primeiramente, busque o conhecimento, né? Eu tenho que minimamente conhecer sobre renda variável e ações para que eu possa iniciar nesse caminho. Não tem como a gente falar de buscar conhecimento, iniciar a compra de ações, iniciar a renda variável, se você não fizer análise de perfil de investidor dentro de uma instituição financeira. A instituição nem pode oferecer um fundo de renda variável caso você não tenha um perfil moderado arrojado. E através disso, através do perfil, a gente consegue identificar essa sua situação. Se você pode ou não adquirir fundos de investimento de renda variável ou direcioná-lo para o home broker. E como que a gente pode identificar o perfil de um investidor antes de começar? As instituições têm um questionário de 10 a 12 questões. Dentro desse questionário, são perguntas do seu dia a dia, né? Se você investiu nos últimos 12 meses em debentures, você tem aversão a risco, manteria seu capital investido, mesmo que houvesse perda de parte do patrimônio. São perguntas que levam a instituição a criar aquele perfil, se você é conservador, ou seja, na linha de renda fixa, poupança, fundos de baixo risco, ou se você é moderado, ou seja, tem uma certa aptidão a risco, ou se você é totalmente arrojado, onde está adepto aí a buscar maiores ganhos, maiores riscos, maiores volatilidades dentro do investimento,
E só através do perfil de investidor que a gente pode fazer essa mixagem de carteira ou uma carteira sugerida para vocês. Lembrando que o perfil do investidor, para a instituição financeira, cada investidor tem o seu na sua instituição. Então, eu tenho conta em 3 bancos. Eu tenho que fazer uma análise de perfil de investidor em cada um dos bancos. E essa análise ela deve ser feita obrigatoriamente a cada 24 meses. Posso fazer antes? Ou eu preciso esperar 2 anos para fazer essa análise? Você pode fazer a qualquer momento. Até porque a análise de perfil de investidor, você pode ter uma alteração no seu perfil de investimento a depender do seu momento e situação de vida. Hoje você ganha X, você tem um perfil para risco. Você passa a ganhar 3x, então parte desse ganho, desse aumento, você está disposto a ser um pouco mais arrojado. Faz uma nova análise de perfil, isso vai ser enquadrado e você pode diversificar e adaptar a tua carteira de investimentos. Então, a análise ela é essencial para que a gente possa poder trabalhar melhor e evitar qualquer tipo de prejuízo para as partes, tanto para a instituição quanto para o associado ou cliente. Eu tenho uma última pergunta. Você acabou de falar do perfil do investidor. Caso o meu perfil do investidor não seja o arrojado, né? Investimento eu consigo fazer um investimento que está em alta, vamos supor, hoje em dia, que está tendo um ganho, mesmo não tendo esse perfil. Dentro de uma instituição financeira, se você não tem o perfil de arrojado e a instituição fixa para você aquele perfil, aquele investimento, que vai estar atrelado à linha variável, né, de investimentos variáveis, estou contra a norma. Então eu tenho que pedir para que você refaça a análise de perfil, porque eu não posso te fornecer e fixar um produto para você que esteja fora da sua análise. Então, uma coisa ou outra. Ou você não vai fazer a aplicação, ou você vai ter que refazer o seu análise de perfil para realmente indicar que você está adepto aí àquele risco que você está correndo com o investimento aderido. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre a importância da Previdência, né, com relação do planejamento e o sucesso? A Previdência que a gente citou há pouco, nós temos, basicamente, se for falar de tributação, né, Previdência você tem que, logo no início, porque a gente fala tanto de Previdência para aposentadoria, porque a Previdência ela envolve uma série de situações. Hoje a Previdência não entra em inventário. Então, acho que o principal foco da Previdência para pessoas de meia idade, ou seja, que já possuem família e já possuem patrimônio, e parte desse patrimônio está alocado em investimento, é um planejamento sucessório. O recurso que eu coloco em Previdência, eu já tenho que destinar a quem são os meus beneficiários na minha eventual falta. Então, venho a faltar, com qual o percentual que vai ficar aquelas pessoas que eu indiquei. E analisando Previdência, a gente também, quando vai fechar um plano de Previdência, tem que analisar qual tipo de tributação que eu quero que seja imposta nela, né? Por isso que tem a Previdência VGBL e Previdência PGBL. Lembrando que Previdência PGBL ela é indicada para pessoas que declaram imposto de renda na sua forma completa, porque ela permite uma dedução das contribuições anuais de até 12% lá na sua declaração de imposto. Para quem faz a declaração simplificada, não faz sentido você aderir a uma Previdência PGBL, mas sim uma Previdência VGBL, porque a gente vai se preocupar somente com a tributação de imposto de renda quando é feito o saque. PGBL, nós temos na questão do imposto de renda também, lá no saque, 2 situações muito importantes. Ela pode chegar a 10%, né, de imposto de renda, a depender do prazo. E a dedução do imposto de renda em PGBL é sobre a somatória total no saque. Então, ou seja, é sobre o recurso total, e não só sobre o investimento, não só sobre a rentabilidade que aquele investimento tem. Quando eu falo de VGBL, o imposto de renda ele é cobrado somente sobre o rendimento. Então, eu tenho os R$200 mil, onde 70 mil é rendimento e 130 foi aporte. Se eu tenho um VGBL e vou fazer um saque dos R$200 mil, ele vai tributar somente sobre os 70, que foi o ganho. Se eu tenho um VGBL
que se eu tenho uma previdência PGBL com 200 mil, onde 70 foi ganho e 130 foi aporte, a tributação é sobre o valor total. Então, entender isso também faz todo sentido para que você não tenha uma surpresa lá na frente. Ah, eu não sabia. Não tem que ser muito bem, muito explicado, mas a previdência ela serve para proteger o teu patrimônio, caso você tenha grandes investimentos, planejar a tua aposentadoria, caso você seja novo, meia-idade, com aportes mensais, escolhendo um bom plano, tabela regressiva, tabela progressiva. Então, entra em alguns detalhes que você tem que buscar entendimento. Se o teu plano é sacar daqui 5 anos, é sacar daqui 10 anos, então vamos olhar a tabela. Talvez uma regressiva faça mais sentido se a tua previsão de saque seja para 10 anos, porque eu consigo baixar a tributação dela. Ou eu quero só uma VGBL. Tá, VGBL você vai parar em 15%. Então, tem que entender a tributação. Previdência tem tributação, tem a questão de CPG ou VG por tributar somente sobre o ganho ou sobre os valores totais, e aí também a indicação dos beneficiários, que é o mais importante. No caso dessa previdência privada, no caso do PGBL e VGBL, eu consigo sacar ela a qualquer momento ou apenas depois de um prazo, tipo de um prazo bem longo? A previdência ela vai estar atrelada a uma instituição financeira, né? Cada instituição tem a tua regra de previdência. Tem algumas instituições que detêm a regra de saque a cada 6 meses, caso você queira, né? Então, por exemplo, eu fiz uma movimentação de saque na minha previdência hoje, eu vou poder fazer uma nova movimentação de saque daqui a 6 meses. Isso a gente não está falando de disparar renda vitalícia, alguns outros benefícios de previdência quando atinge o prazo estipulado lá no início do contrato. Então, eu fiz uma previdência para 15 anos. Eu não atingi 15 anos ainda, mas aconteceu algo ali depois de 24 meses contribuindo e eu vou precisar do valor. Eu posso mexer? Normalmente sim. 24 meses é um prazo que eu particularmente, eu nunca vi nenhuma instituição colocar. Mas normalmente a cada 6 meses, eu já vi instituições, tem cooperativas a cada 60 dias, você pode fazer movimentação de saque, mesmo que não cumprido o prazo total que você determinou lá de 10 anos, 15 anos na prévia, mas dá para fazer movimentações. Assim como dá para fazer movimentações de aportes também. Então, por exemplo, você tem uma previdência mensal de R$200. Ah, mas entrou um dinheiro aqui e eu queria colocar junto nesse recurso. Você pode fazer aportes naquele mesmo recurso quando bem entender. Bom, gente, então eu acho que foi isso, né? Queria agradecer você, César, por ter disponibilizado um tempinho aí do Imagina. seu dia para estar aqui com a gente. E gostaria que o professor viesse aqui com a gente, né? Porque ele ficou por trás dos bastidores ali quietinho. Hoje, o último dia, né? O último podcast. E que pra gente foi um desafio, né? Primeira vez. Mas é sempre bom essa variância aí, né? De contato aqui, diferente aqui com o pessoal. Não ficar aquela coisa básica, né? Só aula, só. Foi bem diferente. Gostei bastante. E é isso. Muito obrigada também à rádio por ceder o local aqui pra gente. Alguém quer falar alguma coisa pra despedir? Bom, gostaria de agradecer, né, o convite de vocês aí, desejar todo sucesso nessa empreitada que vocês estão iniciando, né? Busquem o conhecimento sempre, busquem network sempre, busquem aprender, busquem certificações. O mercado de investimento é muito amplo, né, Renan? E muito bacana o trabalho que você tem feito com o pessoal aqui, porque você não está desenvolvendo as pessoas somente na área de investimento, mas esse tipo de bate-papo, esse tipo de contato desenvolve a pessoa para fazer network, para se abrir, para conseguir conversar. Hoje, os jovens têm muita dificuldade em conversar, né? Os jovens têm muita dificuldade em se relacionar, em falar, né? Em falar em público hoje é muito difícil, né? Tem N pessoas fazendo treinamentos de como falar em público e basicamente aqui a gente está falando em público. Vocês não me conheciam e eu não tinha tido contato ainda com vocês aqui. Então foi muito bacana esse bate-papo nosso. Espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas de vocês. E agradeço ao Renan também pelo convite aí, estou à disposição para quando precisar, podem me chamar, tá bom?
Sucesso para Obrigada, todos. viu? Aproveito e agradeço novamente, César, pela presença, os alunos aí pelo podcast. Achei que foi muito bacana ter trazido esse monte de informação. E foi como o César falou, né? Essa é uma experiência diferente para vocês. Espero que vocês saiam com novos valores, novos conhecimentos e que sejam produtivos aí na vida de vocês. Com certeza.